Estamos dando início a mais um episódio da Nova Era Atualidades com Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos. Começando o nosso podcast Nova Era Atualidades, mas gostaria de saber como estão todos. Tudo bem? Ótimo, que maravilha. E lembre-se, mesmo vivendo no inferno, você pode concretizar o seu paraíso dentro de você e viver feliz. E agora sim, dando início ao nosso podcast, no caminho da elevação espiritual, na primeira parte, falamos sobre o espírito do Isonomê e depois falamos sobre satisfação e insatisfação. E hoje iremos entrar na segunda parte, falando sobre razão e emoção e também espírito e matéria. E no final, irei contar uma historinha da lição da borboleta. Pessoas que têm e que pendem para o lado da razão são pessoas que normalmente se utilizam de lógica, racionalidade e objetividade. E pessoas que tendem mais para o lado da emoção utilizam muito o sentimento, a espiritualidade e também a subjetividade. E entrando no espírito Isonomê, que falamos no episódio anterior, tudo tem que ter um equilíbrio. Nesses dois sentimentos da razão e emoção, não poderia faltar o espírito de Isonomê. Peço licença novamente para ler um trecho do ensinamento Os Japoneses e as Doenças Psíquicas, que estão no Alicerce do Paraíso, volume 2, da 5ª edição. Abre aspas. A razão e o sentimento estão sempre em luta dentro do homem. Se a razão vencer, não há falha, mas a pessoa torna-se fria. Se o vencedor for o sentimento, os instintos ficam em liberdade, o que é perigoso. O ideal é que dois se harmonizarem e a pessoa não pender para um só lado. Mas geralmente isso não acontece. Para o sentimento ou a razão se expressarem em ação, seja grande ou pequena, necessita-se da vontade, a qual provém de uma função situada em determinado ponto da zona umbilical. Essa é a origem de todas as ações e a união dos três elementos, razão, sentimento e vontade, constitui a trilogia do pensamento. Fecha aspas. Nessas duas comparações entre a razão e a emoção, podemos colocar o assunto que foi falado também no episódio anterior sobre as pessoas de cultura oriental, a maioria tende para o lado emocional, ou as pessoas de cultura ocidental pendem para o lado da razão. E dentro do plano de Deus, temos que aprender e praticar este equilíbrio. Para que a razão, junto com a emoção, se transforme em ação, seja pequena ou grande, precisa da vontade. Quem já estudou posições dos chakras e também dentro dos ensinamentos Meixo Sama, o ponto localizado em nosso corpo para você ministrar Jorei para essas pessoas que tendem só pela razão ou pela emoção, você ministra o Jorei na direção do ventre, onde está concentrado todas as ações do indivíduo, somatizado com a razão, sentimento e vontade. E agora, falando sobre espírito e matéria, que também leva ao mesmo conceito de equilíbrio, onde, infelizmente, muitas pessoas tendem mais para o lado do espírito e outras pessoas tendem mais para o lado da matéria. Então, temos que trabalhar no mesmo sentido de equilíbrio Isonomê. E lendo mais um trecho do ensinamento Meixo Sama, O que é limite, que está no Alicerce do Paraíso, volume 3, da 5ª edição, abre aspas. Não sei por que as pessoas sempre se colocam nos extremos. Talvez seja por isso que, na maioria das vezes, elas fracassam.
A famosa admoestação de Confúcio, no sentido de se obter um meio termo, surgiu para evitar esses fracassos. As expressões antigas "é bom não exceder o limite é bom, guardar o limite", significa em síntese que cada um deve proceder de acordo com a sua própria posição social. Do ponto de vista espiritual, segundo a doutrina da nossa igreja, se cruzarmos o vertical e o horizontal, isto é, shoujo e daijo, efetuar-se-á no centro a ação de izonome. Isso, resumido, significa também limite. Por conseguinte, antes de qualquer coisa, o homem deve respeitar os limites. Se o fizer, tudo lhe irá às mil maravilhas. Fecha aspas. Para fecharmos com chave de ouro, procure praticar a imparcialidade ou procure sempre ficar no centro de qualquer sentimento. E Meixo-sama nos garante, se aplicarmos qualquer um desses sentimentos, tudo irá correr bem e seremos admirados por todos. E como eu tinha prometido, irei contar uma pequena historinha com o título A Lição da Borboleta. Abre aspas. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e ficou observando por várias horas o esforço daquele pequeno ser para que seu corpo passasse através do minúsculo orifício. Em determinado momento, ele teve a impressão de que a borboleta havia parado de fazer qualquer progresso e não conseguiria ir mais longe. Então, decidido ajudá-la, o homem pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho. Era pequeno e tinha as asas amassadas. Ele continuou a observá-la porque esperava a qualquer momento que as asas dela se abrissem e se esticassem para suportar o corpo, que iria se firmar a tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem não compreendia, na sua gentileza e vontade de ajudar, era que o casulo apertado e o esforço para passar através da pequena abertura era um modo estabelecido pela natureza para que os fluidos do seu corpo fossem para as asas, preparando-a para voar assim que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse atravessar nossas existências sem qualquer obstáculo, ele nos deixaria fracos e incapazes. Nunca atingiríamos o máximo de nosso potencial. Jamais poderíamos voar. Fecha aspas. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e compartilhe. Obrigado mais uma vez. Aqui que vos fala é Carlos Ribeiro, direto de São Paulo, capital. Nova Era Atualidades.